Agora vamos falar sobre a crononutrição. E quando a gente procura lá nas evidências, procura artigos e procura pesquisadores falando sobre crononutrição, a gente procura como performance, atleta, rendimento, e tudo me leva para o sono. Então a gente vê que na crononutrição o sono está muito interligado. Então a privação do sono pode ter efeitos significativos no desempenho atlético, especialmente exercícios submáximos prolongados. Também influenciando o aprendizado, a memória, a cognição, a percepção de dor, a imunidade e a inflamação. Então, muitas vezes a gente escuta o paciente falar e acompanha alguns processos com o atleta e não relaciona esse desincronismo do relógio circadiano e pela falta de sono. Então, é importante estarem sempre abordando com o paciente todos esses pontos que podem, sim, nos responder se está ocorrendo aí alguma alteração nesse sistema. E a imunidade, a inflamação é algo que o atleta está sempre nos falando, pelo menos, né? Agora, a questão de memória, de cognição, isso é mais difícil de o atleta relatar, então é importante que a gente esteja perguntando. Então, mudanças no metabolismo da glicose e na função neuroendócrina como resultado da privação do sono, podem resultar em alterações no metabolismo de carboidrato, apetite, ingestão de alimentos e síntese de proteína. Esses fatores podem ter uma influência negativa no estado nutricional, metabólico e endócrino do atleta e reduzir o desempenho. Então, quando o atleta tem alteração em qualquer um daqueles hormônios, né, se a gente pensar que ele pode ter uma alteração, uma inibição da grelina, ele vai ter menos apetite. Se ele tiver menos apetite, talvez a ingesta alimentar dele fique comprometida, né? E daí sim que vai representar aí reduzindo o desempenho, porque ele não vai ter substrato energético, vai ter mais dificuldade para recuperação do treino. Então, todos os hormônios estão interrelacionados e a gente precisa conseguir relacionar isso com a atividade do nosso atleta e com o momento de atividade que ele está, né? Com a fase de atividade que ele está. E aqui, esse outro estudo, que eu gosto bastante dele também, ele fala sobre o sono e a interação nutricional, as implicações para o atleta. Então, o sono é um estado de comportamento reversível, onde o indivíduo está perceptivelmente desvinculado e não responde ao seu ambiente. E daí a gente vai falar de sono REM e sono não REM, que são as duas fases do sono. O sono REM é o sono de movimento rápido dos olhos. Eles falam que é um cérebro ativo e um corpo paralisado. Essa é a primeira etapa do sono e é onde ele tem maior ação no sistema cognitivo. Já o sono não REM, que é o sono de movimento não rápido dos olhos, que é falar resumido como um cérebro relativamente inativo, mas ativamente regulador em um corpo móvel. É dividido em 4 estágios, os quais estão associados a um aumento progressivo na profundidade do sono. Então, a gente sabe que a recuperação do atleta, ele vai se dar no estágio mais profundo do sono, né? E o sono de ondas lentas, ou sono profundo, é importante para a recuperação do atleta. Então, durante o sono, a gente pode ter variações entre sono REM e sono não REM. Ambos são importantes. Então, o induzir o sono com suplementações e com medicação não é interessante, porque ele não vai estar conseguindo fazer esses processos, todos esses processos de entrada e saída de sono REM e sono não REM, podendo comprometer, assim, tanto a questão de recuperação do atleta, quanto a questão cognitiva. E o que determina esse sono é o cronótipo. O cronótipo é a expressão da ritmicidade circadiana individual. Então, se tem tipos matinais, tipos intermediários e noturnos. Isso são as características pessoais do sono. Então, eles viram que 14% das pessoas são tipos matinais, são pessoas que respondem melhor pela manhã. 70% são intermediários, onde respondem mais no período do meio da manhã para o meio da tarde, e 16% os tipos noturnos. E isso é influenciado por fatores genéticos, fatores culturais e fatores ambientais. E esse infográfico aqui que vai falar
que é o estudo que a gente vai falar seguinte, ele fala sobre distúrbios do sono em atletas treinados. Então, o círculo vicioso de sono e exercício precisa ser considerado. O exercício melhora a qualidade do sono, o que pode ajudar na recuperação. Isso a gente sabe. E, portanto, no treinamento subsequente. Então, quando o atleta tem um bom sono, ele vai ter uma melhor resposta ao exercício, né? E assim conseguindo treinar melhor. Porém, o excesso de exercício pode reduzir a qualidade do sono e reduzir a recuperação e tornar o exercício mais difícil, assim diminuindo a qualidade do sono. Então é um ciclo, né? Se ele dormiu bem, se ele treinou, teve um excesso de treinamento, ele diminui essa qualidade do sono também. E aqui está um estudo que foi feito, aquele infográfico, onde o estudo fala sobre evidências do sono e estado de humor em atletas bem treinados durante o treinamento intensificado de curto prazo, com ou sem alta intervenções nutricionais de carboidrato. Então, o objetivo desse estudo é investigar o impacto na qualidade subjetiva do sono e no estado de humor, e também determinar os efeitos de uma intervenção nutricional de alto carboidrato fornecida imediatamente antes, durante e após cada sessão de treinamento, em comparação com o controle de carboidrato moderado. Então, eles estudaram 13 ciclistas, realizaram um treinamento pesado por 9 dias, volume de treinamento foi duplicado, 153%, e a intensidade do treinamento aumentada 146% ao mesmo tempo. Foi realizado 2 blocos de treinamento, de ambos de 9 dias, um bloco com alta disponibilidade de carboidrato suplementada, antes, durante e após, e o outro bloco com dieta normal, com a sua dieta habitual, chamada de grupo controle. A medição do sono, os participantes estavam usando um aplicativo, ActWatch, antes início do período do treinamento por 5 dias, para obter os scores de sono da linha de base. Os ciclistas continuaram a usar o mesmo aplicativo todas as noites durante o estudo. O estado de humor também foi monitorado durante o estudo. E olha lá o que eles viram. Que o tempo de cama, eles chamaram uma mudança no tempo de cama, eles chamaram de tempo de cama, né? Então eles viram lá que em minutos os atletas, no período que eles tiveram o uso do carboidrato, eles mantiveram o mesmo período com o grupo controle. E já quando eles falam da eficiência do sono, da mudança da eficiência do sono desde o início ao longo do período de treinamento, então a gente vê lá que eles fizeram de 1 a 2 semanas, 3 a 4 semanas, 5 a 6 e 7 a 8. Então, quando eles falam da eficiência desse sono, em ambos os grupos também tiveram uma queda em relação à linha de base, com pouca diferença aí com menos queda para o grupo controle, e a fragmentação desse sono referente à linha de base, né? Então, esse treino, esse sono que foi mais fragmentado em ambos os estudos, uma maior alteração teve no final do estudo, lá das 12 semanas, depois do treinamento intenso. Então, o que eles concluíram? Se a gente vê ali, as curvas são quase muito parecidas para ambos os períodos de treinamento, né? Tanto o período suplementado quanto o período controle. Então, eles tiveram como resultados: as descobertas sugerem que períodos relativamente curtos de treinamento intensificado, a gente está falando de 9 semanas, podem resultar em interrupções significativas na qualidade do sono e no estado de humor. É interessante notar que o desempenho em exercícios de alta intensidade diminuiu significativamente após a intensidade de treinamento, independente da intervenção nutricional, o que sugere que os atletas podem ter apresentado sinais precoces de overeating. Então, eles viram que tanto o grupo suplementado ou não tiveram quase que as mesmas alterações aí no sono.